Olá, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, na paz e na graça do Senhor Jesus, que a graça de Deus, ele entre na sua vida de maneira abençoadora, de maneira forte, de maneira gloriosa, tudo de bom para você que me assiste, você de perto, você de longe, você da estrada, da cidade, do campo, da fazenda, aonde chega essa mensagem, que Deus te abençoe. Amém? Gente, eu fui praticamente abordado num vídeo meu, quando eu falei uma mensagem sobre o pastor Paulo Júnior, né? E as pessoas confundem, gente, as pessoas confundem as coisas. Primeiro o cara falou assim, para você defender alguém, você tem que falar o português correto. E ele me assistiu. Obrigado por ter me assistido, meu amigo. Tá? Mesmo você falando o português correto e eu não falando, você me assistiu. Obrigado. Gente, para a gente defender a verdade, não precisa a gente saber falar. A gente tem que procurar fazer o melhor. É ou não é? Tem que procurar fazer o melhor. Mas eu não estou aqui, meu camarada, para defender alguém. Não esteja você pensando que eu vim para redes sociais para defender o pastor Paulo Júnior, que não foi. Não foi para defender o pastor Paulo Júnior. Eu fiz aquele vídeo por quê? Porque tem pastor que comete, e estão cometendo, nem comete, estão cometendo coisas mais gravíssimas do que o pastor Paulo Júnior fez. E não confessa, estão no altar, e acha tudo natural. Tem pastor que está cometendo coisas mais graves do que o pastor Paulo Júnior cometeu. Até porque, gente, segundo as informações que eu tenho um vídeo do pastor Paulo Júnior aqui no meu canal e aqui no meu aparelho celular. Segundo eu sei que o pastor Paulo Júnior não roubou, gente, não adulterou, não se prostituiu, não matou, não foi nada disso, gente. Ele apenas não quis mais obedecer às ordens, né, dos seus líderes. Estava pregando com dureza, severidade, a ponto de machucar os membros. E a ponto de estar atrapalhando o relacionamento dele com a sua família. Ah, não, missionário, mas é pecado do mesmo jeito. Correto, é verdade. Só que se fosse outros pastores, bispos de outros ministérios, não ia ver isso como pecado. Porque tem igreja por aí, o qual eu conheço, o qual eu já passei, que pecado para eles é só adultério, prostituição, roubo e daí por diante. Aliás, tem muitos deles que nem isso é pecado para eles. Porque continua cometendo adultério, prostituição, roubo. Às vezes, propina, e nem tanto eles não confessam. Então, gente, se todo mundo... Isso aqui não é um elogio ao pastor Paulo Júnior. Isso aqui é um elogio à verdade. Se todo mundo fizesse o que o pastor Paulo Júnior fez, vir diante das câmeras, um pastor renomado igual o pastor Paulo Júnior, de confessar que ele se rebeliou, que ele foi grosso com os membros, e foi se retratar, talvez a igreja de Cristo não estava essa carnalidade que você vê hoje dentro da igreja. Essa é a verdade. Então, meu camarada, eu não vim aqui para defender o pastor Paulo Júnior. Lógico que não. O meu propósito aqui é falar o quê? A verdade. Tem pastores aí, bispo, que faz coisa 1000 vezes pior do que o pastor Paulo Júnior fez. Aí eu vejo um monte de gente, o pecado do pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior, ele não adulterou, não se prostituiu, não roubou, não matou e não fez propina. Ele apenas começou a guiar as ovelhas que ele arrebanhava de maneira dura, com dureza, com severidade. Esse foi o pecado dele. E não quis mais ouvir a liderança, até porque eu pensei que ele era líder, né, da igreja, do ministério dele, não sei.
Mas isso não leva em conta. O que eu quero falar, gente, é que tem igrejas por aí, que tem pastor que rouba mesmo, se prostitui. Tem até filho fora do casamento. E para eles é natural. Aí tem gente que vai na rede social e desce o chicote do pastor Paulo Júnior. Como se o cara tivesse cometido uma coisa absurda. Lógico que a rebelião é um pecado muito grave, como disse Samuel, diz que o pecado de rebelião é como feitiçaria, né? Mas para muitas pessoas, isso, para muitos pastores por aí, muitas igrejas por aí, isso não é pecado. O que o pastor Paulo Júnior cometeu não é pecado, porque está cheio por aí. E vocês sabem disso. Aí vem jogar pedra no pastor, né? Tem cheio de pastor aí batendo palma. Pelo menos ele está se retratando. Está lutando pela salvação. Porque se você que está me assistindo perguntar qual foi o pecado que ele cometeu, a única coisa que eu vou falar é que ele começou a rebanhar as ovelhas com dureza, carrancudo, com severidade, e se rebeliou contra alguns dos seus conselheiros, eu não sei. É o pecado que eu sei que ele cometeu. E você, talvez não cometeu, mas está cometendo. Talvez você não cometeu o pecado, você está cometendo ainda. Essa é a verdade. Eu não vim aqui defender o pastor Paulo Júnior, mas sim a verdade. E uma coisa eu aprendi, o mal aparece porque o bem se esconde. Aqui é a minha mensagem. Não adianta soltar bomba, foguetes, mísseis contra o pastor Paulo Júnior, que não é por aí. Não é por aí. Deus abençoe.